Vamos falar sobre o uso do calcário na agricultura, que é muito importante para deixar a terra forte. Coloca a reportagem no ar. A nuvem branca subindo no meio da plantação chama a atenção. É bonito de se ver. Mas, mais do que isso, é de extrema importância para a agricultura. O que está sendo feito aí é uma aplicação de calcário no solo. A prática de utilizar o calcário para corrigir o solo já é antiga e bastante conhecida por produtores rurais. Mas, com o passar dos anos, tem sido cada vez menos vista nas lavouras, o que para os estudiosos do assunto é considerado um erro. Neste laboratório dentro da Universidade Estadual de Maringá, pesquisas relacionadas ao solo e grãos são realizadas. Aqui são colhidos dados relacionados à melhor forma de usar o calcário e quais os ganhos com ele. Essa é, há quase 2 décadas, a área de atuação do professor Marcelo Batista. Ele explica que a aplicação do material é muito importante e já teve os benefícios comprovados. O calcário já é conhecido há muito tempo o uso dele, na agricultura. E para nós no Brasil, nós estamos em solos tropicais, a utilização do calcário ela é muito importante, porque ela vai atuar na correção do solo. O que seria essa correção do solo? Primeiramente, o calcário vai proporcionar o quê? Elevação do pH. Essa é a primeira questão que ele tem que resolver. A segunda é que quando ele eleva o pH, ele vai diminuir a toxidez de alumínio. Ou seja, a presença de alumínio no sistema é tóxico para as plantas, então é ruim. E o terceiro item importante é que o calcário é o principal fornecedor de cálcio e magnésio. E cálcio e magnésio são nutrientes para a planta. Então, o calcário consegue resolver 3 coisas, ele tem outros benefícios, mas as 3 principais fontes que ele vai atuar é o quê? Elevar o pH, fornecer cálcio e magnésio e diminuir toxidez de alumínio. Mas as pesquisas também mostraram que aplicar de forma correta o calcário demanda, primeiramente, uma análise do solo. Se a quantidade for aplicada além do que deveria, acaba se tornando prejudicial. A tomada de decisão sobre o uso do calcário, o que a gente precisa? Primeiramente, de uma boa amostragem do solo. Então, lá na propriedade do produtor, vai-se um agrônomo lá, faz uma boa amostragem da área, divide-se em talhões homogêneos, coleta essa amostra e encaminha para um bom laboratório. Nesse laboratório de análise de solo vai ser medido uma série de atributos do solo e, a partir desses atributos, com um laudo na mão, o engenheiro agrônomo vai decidir, primeiro, se precisa aplicar ou não. Sabendo que precisa aplicar, qual seria a dose de calcário a ser aplicado. Para o professor, a técnica foi cada vez menos utilizada porque o trabalho com o calcário não é simples e exige um grande espaço de armazenagem, por exemplo, além do uso de caminhões. Mas para ele, para que a prática volte a ser mais frequente entre os produtores rurais, é preciso que haja uma maior recomendação da aplicação por parte dos engenheiros agrônomos. É um conjunto de fatores associados tanto do produtor quanto do agrônomo. Então, o agrônomo tem que informar o produtor que essa técnica é importante, Ela dá trabalho também. Ela não é a aplicação de calcário não é uma coisa muito simples, mas ela tem as suas vantagens, ela traz o seu retorno e ela garante essa estabilidade de produção. Então, eu acho que os produtores e os agrônomos têm que pensar assim: eu tenho que aumentar a produção, mas também tenho que manter a produção. Então, a estabilidade de produção passa pelo calcário. Você ter um solo corrigido quanto à acidez, principalmente, garante uma produção estável ao longo dos anos. Aí, a gente que passa pelas estradas da zona rural e vê jogando aquele calcário longe, aquele pozão, é para, com certeza, ter mais produtividade. E o pessoal tá aplicando o calcário. Agora vai ter a colheita, do milho, Já tem alguns lugares que já tá colhendo milho. Ontem eu fui para Doutor Camargo, já tinha gente na roça já colhendo milho. Tem milho ainda que tá que não tá verde ainda para fazer pamonha, e tem lugar que o milho já tá seco, que tem gente colhendo, devido àquela demora na hora da plantação. Mas é importante o calcário sim para mexer e melhorar, adubar aí a terra.